Salve, salve, queridos amigos e amigas. Mais uma vez estamos aqui juntos. Hoje, de uma maneira diferente, a abertura. Dr. Joel Mendes me declinou essa responsabilidade. Já estava na hora. Estamos aqui para mais um episódio deste podcast que, com grata satisfação, a gente tem produzido. Hoje com uma convidada por demais especial, doutora Jane Vieira Guimarães, magistrada de carreira há alguns anos, com quem tive a honra de trabalhar na vara do Júri e Execução Penal de Lauro de Freitas. Doutora Jane, eu costumo dizer, viu, Joel? Foi realmente assim uma mãe jurídica para mim. Ela sabe que é verdade, eu digo isso em todas as oportunidades que eu tenho, eu digo isso para ela. Porque eu trabalhava no cartório e, a partir assim, de uma produção de demandas em cartório, ela me chamou no gabinete, perguntou se eu tinha interesse de trabalhar no gabinete. E, com isso, assim, me deu uma oportunidade diferente para realmente trabalhar junto ao direito, junto a demandas mais interessantes. Em seguida, brigou para me dar oportunidades de estágio remunerado, eu era estagiário voluntário. Doutora, não dá mais, vou sair, estou pagando para trabalhar, vou conseguir o seu estágio remunerado. Então, é uma pessoa que, na minha vida jurídica, foi muito importante. Sem dúvidas, a minha paixão pelo júri vem muito também da relação que a gente teve. Uma magistrada referência para mim. Eu costumo até dizer para ela isso. A gente verifica, às vezes, certas posturas de magistrados, não está sendo nenhuma crítica a ninguém pessoalmente, mas que, por vezes, ali são mais rigorosos em algumas observâncias de procedimentos e afins. E eu sempre disse isso para ela no início, que eu me surpreendia, porque eu tinha uma referência muito diferenciada do que é ser um magistrado, do que é ser uma magistrada. Portanto, doutora, muito obrigado mais uma vez. Doutora Jane, magistrada da Vara do Júri e Execução Penal de Lauro de Freitas ainda. Muito obrigado pela sua vinda até o podcast. A gente costuma dizer que, quando o convidado vem aqui, ele deposita uma crença também no nosso projeto. De certa forma, qualquer pessoa que dispõe do seu tempo para falar do direito ou sobre qualquer outra coisa relacionada a algum projeto, ela acredita naquilo, acha aquilo bacana. E é motivo de muita satisfação para a gente ter a senhora aqui conosco, que é uma referência no Júri e Execução Penal. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Inicialmente, eu quero parabenizar vocês pelo programa. Eu assisti alguns e parabenizar pela qualidade dos entrevistados. Espero estar à altura. Com certeza. Com certeza está. E pela condução da entrevista. Então, era aquele programa que você queria ver até o final, né? E fiquei feliz em ouvir, em saber que você é um filho jurídico. Verdade. Eu tenho muito orgulho do caminho que você traçou. Até hoje, quando fala Davi, eu digo, foi meu estagiário. E de ter contribuído, de alguma forma, Davi, para essa sua escolha, né? E carreira. Verdade. É muito bom. Eu vou primeiro agradecer, doutora, pela presença. Eu fico mais ativo no Instagram do Podcrim. E eu já tinha ciência que a senhora era uma seguidora da gente. Eu até brinquei com o Davi, fiz assim, Davi, como é que a doutora Jane é seguidora da gente? A gente não pediu para seguir de volta. Ele, peça agora! Eu fui lá, pedi para seguir de volta, porque o Podcrim é um perfil, assim, para seguir de volta a gente é meio metido. Porque quando as pessoas que a gente segue são pessoas realmente que têm uma certa relevância, um papel de destaque no direito. Eu, antes do episódio começar, narrei uma experiência. Eu não sou um advogado atuante na comarca de Lauro, não por nada, mas tive pouquíssimos processos em Lauro de Freitas. E um deles foi esse que a gente estava comentando antes, no começo da minha advocacia, e que eu tive a felicidade de contar com a sensibilidade muito grande de doutora Jane e de doutor Luciano, que era o promotor à época. Como eu dizia, era uma situação de um livramento condicional de um pai e um filho. E eu via a vontade das pessoas ali em fazer a cerimônia do livramento condicional com eles dois juntos. A despeito do que passou, da condenação, a gente vê que eu percebi ali em Lauro de Freitas que o passado das pessoas pouco interessava para a vara de execução penal e que eles estavam realmente mesmo preocupados era com o dali para frente. E acho que essa é a ideia da execução da pena, com todas as limitações e com tudo, mas eu fiquei muito feliz com a experiência que eu tive em Lauro e quero especialmente, Davi fala da senhora com muito brilho nos olhos e eu pude perceber que é uma recíproca
verdadeira, porque quando a doutora falou de Davi, o olho dela também brilhou. Verdade, Então, nós que não tivemos, assim, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu ficava assim um pouco preocupado com o meu futuro, porque o direito, assim como tem na medicina também, o direito é a profissão dos sobrenomes, né? Verdade. Eu estudei na universidade particular, Unijorge na época. A Unijorge tinha uma fama de ser, naquela época, a cópia da UFBA, a nível de professor. Então, a Unijorge importou aquela equipe toda da UFBA, né? Elmi, uma série de grandes nomes do direito à época vieram ser professores da Unijorge. E, assim, vamos dizer assim, a sociedade, a classe alta permeava aqueles alunos daquela faculdade e muitas pessoas com sobrenome, e isso me preocupava muito. Falava, rapaz, eu não tenho sobrenome nenhum no direito, onde é que eu vou aqui, Jesus? Eu acho que eu vou estudar para concurso, não sei o que eu vou fazer. Fulano é filho de advogado, outro é filho de juiz, desembargador. Mas, assim como você teve uma mãe jurídica, eu dei sorte também de ter pessoas na minha trajetória que me inseriram no meio jurídico. A gente sabe que o meio jurídico, para a gente permear, precisa realmente de pessoas que nos ajudem, nos abracem, que acreditem na gente para que a gente possa desenvolver uma função e dali galgar, andar com as próprias pernas, vamos por assim dizer. Mas, doutora, obrigado por ter vindo. Essa vinculação ao projeto é muito importante para a gente. O Podcrim está de portas abertas. Claro. Fique à vontade hoje aqui, a senhora está em casa, vamos tratar de muitos temas. Hoje a gente vai focar mais na execução penal, mas já te asseguro que você tem que retornar para a gente tratar de júri. Claro, lógico. Vara do júri e execuções penais. Mas vamos falar um pouquinho dos parceiros para a gente prosseguir. Os parceiros, o controle agora está comigo. Já estou em casa aqui na Urban. Hélio Ricardo, grande advogado, criminalista, com também vasta atuação no júri, sempre nos apoiando desde os primeiros episódios. Elinho, meu amigo, fica aqui o nosso muito obrigado e conte sempre conosco. Breve, contamos com você aqui. Já está na hora da gente convidar Elinho. É verdade, eu quero saber quando ele vem. É um advogado novo, velho. Ele se reinventa. Parece que ele é jovem advogado, mas quando a gente vai ver a ficha corrida dele, não sei quantos anos de advocacia já. Rede Outlight. Esses são meus grandes amigos, Iveson e Ivan. Hoje é uma empresa com uma das maiores referências em mídia exterior. Foi a empresa que trouxe os painéis de LED para as ruas de Salvador. Antigamente a gente tinha ali só os outdoors, né? Como mídia exterior. E Ivan e Iveson trouxeram os painéis de LED. Hoje os painéis de LED estão espalhados pela cidade. São meus amigos particulares e já mostraram ser amigos do Podcrim também. Já acreditaram na gente. Já começaram, a gente não tinha nem lançado o Podcrim, não teve nem o primeiro convidado, ele já dizia, o projeto está com você, eu estou com você também. Isso é que é amizade. Confiaram demais até. Vai falar de Felipe? Filipão trabalha toda a parte de mídias exteriores do nosso projeto, do Podcrim, e também faz muita mídia digital relacionada ao setor jurídico, à advocacia, enfim. Hoje, Felipe também conta com... quer dizer, nós contamos também com um apoio muito grande de Felipe para a Associação dos Advogados Criminalistas da Bahia, a ACB. Portanto, conheçam o trabalho de Felipe. Você, jovem advogado, jovem advogada, conheçam o trabalho de Felipe. Ele trabalha com muita seriedade em toda essa produção de papelaria e até de mídias digitais também. Filipão, meu amigo, obrigado. Reinaldinho Santana. Reinaldo, ao contrário de mim, tem atuação intensa na comarca de Lauro de Freitas. Verdade. Gosto muito dele. Reinaldo é um amigo nosso, né, Davi? E um advogado que eu admiro muito. Com história de vida muito bonita, eu sempre falo isso. Reinaldo é um advogado, assim, no popular, é como ele diz, eu cresci na tora mesmo. Foi estudando, foi buscando, e eu admiro muito essas pessoas. Não desmerecendo quem desenvolve um trabalho brilhante que já tinha uma família no direito. Claro, não tem nenhum demérito. Mas quando a pessoa não tem, a gente tem que festejar ainda mais. E, Reinaldinho, muito obrigado por você ser um parceiro do Podcrim. O episódio de Reinaldo O episódio de Reinaldo não esfriou. Verdade. Eu fico olhando no YouTube, porque vai esfriando, vai passando. O de Reinaldo só faz crescer. Eu mando para ele e falo, rapaz, seu pessoal é retado. Aí a nossa logo, minha de Davi,
E vamos lá, Davi. Faltou a de doutora Cadê Jenny, o projeto. aqui? Cadê? Vamos deixar a depois a doutora gente falar. fala. Não, vamos não. falar agora. Não, vamos começar falando sobre Vamos isso. falar desse projeto também. Projeto Morada, de doutora Jenny. Para quem não sabe, doutora Jenny também é uma grande fotógrafa. Eu tenho um belo quadro dela, enfim, de uma fotografia dela. Conheçam o Instagram dela, ela vai falar nas redes sociais, mas a partir do dia 17 de julho, das 17 horas... Do dia 17 de julho ao dia 28. Ao dia 28, ela estará fazendo exposição das suas fotos no Tribunal de Justiça da Bahia. No átrio. Então, convido todos e todas a apreciarem essas belas fotografias que ela tira, que é realmente... Eu tenho uma fotografia dela no meu quarto, viu, que é uma fotografia do Pelourinho. Do Pelourinho. E quando eu olhei a foto, assim, uma fotografia preta e branca, eu falei, rapaz, que fotografia linda, porque ao mesmo tempo que ela remete à atualidade, quando você olha com detalhes, em um primeiro momento da fotografia, você consegue perceber ali que parece uma fotografia antiga. Então, ela disse que até gostou tanto da foto quando imprimiu, que ela imprimiu uma para ela também. Mas eu, enfim, convido vocês a irem ao TJ para realmente conhecer da exposição e desse trabalho dela, que daqui a pouco ela vai falar nas redes sociais. Mas vamos lá, né? Hoje a gente se propôs aqui a falar sobre execução penal e ressocialização. Eu acho que é um tema sempre em voga. Mas antes, a gente queria saber, e é um costume meu, de Joel, que a gente sempre pergunte ao convidado, sobretudo aquele convidado que exerce algum cargo público, a escolha daquele cargo público e o porquê daquele cargo público. Então, assim, primeiro, para a gente começar a conversar, eu queria saber, e eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, o porquê da escolha da magistratura e, enfim, o porquê dessa paixão. Eu acredito que nós temos um propósito na vida. E eu acho que minha vida, eu fui conduzida a isso. Não foi uma escolha assim, eu quero ser juíza. A vida foi me levando para esse caminho. E hoje eu acredito que eu tinha que ser isso e tinha que trabalhar com quem eu trabalho. Eu nunca quis fazer direito, medicina, não tinha essa vontade. Quando eu fui fazer vestibular, eu pensei, até cogitei em fazer medicina. Eu estudava em Itabuna. E meu pai disse, Gênia, eu não tenho condição de manter você em Salvador. Na época, só tinha medicina aqui. Por que você não faz direito? Direito é um curso que vai lhe dar um leque de opções. Você vai poder advogar, você vai poder fazer o concurso que você quiser. E eu fiz. Fiz um único vestibular, passei. Né? Na minha época, eram 4 anos, fiz o curso de Direito. E a certeza que eu tinha até então é que eu não ia advogar. Eu queria o concurso pela estabilidade do concurso. Né? E eu admiro a advocacia, né? Essa coisa do falar, do não ter vergonha, do estar sempre... essa coisa do argumento, do convencer. Eu acho que eu não tinha muito esse perfil. Então, eu havia decidido que eu queria fazer concurso. E me formei em 98. Na minha época, não exigia 2 anos ou tempo nenhum de prática. Não exigia. Eu era muito nova, eu fui juíza muito nova. Acho que eu tinha 24 anos na época. Nossa, bastante. Muito nova. Então, eu formei em 98, passei em 98 estudando, fiz alguns concursos, fiscal do trabalho, perdi. Em 99, teve 2 concursos. Um inicial, em abril, que foi até o que Ícaro passou, sim, e depois um em julho. Esse de início do ano, eu perdi na primeira fase. Alguns colegas meus tinham passado. Eu falei, por quê, né? Por que não eu? Né? Por que que eu não... Na época, eu dava aula de inglês para criança, né? Eu assessorava uma professora. E eu acho que eu não tinha me dedicado tanto quanto eu devia. Eu não tinha estudado tanto quanto eu deveria ter estudado. Então, eu falei, meu pai, tem como você me manter aí um tempo sem trabalhar para eu poder estudar? Tem. E aí eu estudava mais de 12 horas por dia. Eu tenho uma amiga, Ana Paula, ela é promotora hoje. A gente ia para uma casa de praia, na época namorado, hoje esposo, Jonga, que é advogado também, João Otávio. A gente ia segunda de manhã e voltava sexta depois do almoço. Então, a gente estudava de 7 até 10, 11 horas, praticamente todos os dias. A Aninha passou depois para promotora, não passou nesse concurso de juiz, e eu passei no concurso de julho, eram 4 fases, acabei tomando posse em dezembro de 99. Na época, eu tinha 24 anos. Né? Então, eu fui levada
né, para a magistratura. Não foi algo assim, eu quero ser juiz. Eu fui levada para isso. E fui para Itabela, fiquei 4 anos, era uma jurisdição plena. Itamaraju, vara criminal, Ilhéus, vara criminal. E quando meu marido cogitou em vir embora para cá, eu não queria inicialmente, eu queria ficar em Ilhéus, minha família é de lá. Eu já estava habituada, mas ele queria vir. Eu falei, olha, minha condição é ir para uma vara crime. E estou na execução há 10 anos. Né? Então, eu acho que eu fui levada. Né? Eu lembro, por exemplo, quando eu fui fazer a prova de juiz, Davi, eu estava estudando em casa o ECA. Estudei sobre prescrição no ECA. Quando eu cheguei, que eu fui fazer a prova, a pergunta era se havia prescrição no ECA. Né? E, enfim, eu discorri que sim, aos 21 anos, né, o Estado não pode mais punir. Então, eram sinais para mim de que aquele era o meu caminho. Né? E aí já tem 20 e tantos anos de magistratura. Qual foi sua primeira comarca, doutora? Itabela. Itabela é perto de Eunápolis? É. 27, 20 e poucos quilômetros de Eunápolis. E essa trajetória de Itabela até Lauro de Freitas demorou mais ou menos quanto tempo? Foram 4 anos em Itabela, 4 anos em Itamaraju, 4 anos em Ilhéus. 12 anos. E 10 aqui. 22. E 10 aqui. E 10 aqui. E nessas comarcas que a senhora passou, a senhora já trabalhava com a área crime, não trabalhava com a área crime? Em que momento se descobriu, assim, enquanto apaixonada pelo direito penal, pela área criminal? A minha paixão, diz que a gente não... diz que o aluno, ele namora, se apaixona pelo direito penal e quando sai, casa com civil, né? Então, assim, desde a faculdade, até pelos professores que eu tive... Ajeita um pouquinho aqui, que está um pouquinho baixo. Desde os professores que eu tive, que eu já tinha essa paixão pelo direito penal e pelo processo penal. Quando eu estava em Itabela, que era uma jurisdição plena, abriu em Itamaraju uma faculdade de direito, e eu fui chamada para dar aula. Mas era uma faculdade que estava muito no início, então não tinha como dar processo penal. Então, eu comecei com teoria geral do processo, depois criminologia, e fui dando aula de processo penal. E quanto mais você conhece, né, que você se familiariza com aquele assunto, mais você se sente... você tem aquele conhecimento, mais você gosta. Então, quando eu fui para Itamaraju, eu fui para uma vara crime. A partir daí, Ilhéus vara crime, aqui vara crime. Então, é algo que eu gosto, né, que eu gosto de ler, gosto de estudar, gosto de me aprofundar e me realizo aí trabalhando com a vara crime, né? Quer dizer, com crime, mas não com crime, é com a vara crime. Com direito penal e processo penal. Dessas comarcas, doutora Jane, o contato com a execução penal primeiro foi em Ilhéus? Não, foi aqui. Foi aqui? Foi aqui. Primeiro, a gente não estuda execução em faculdade. Vocês estudaram execução em faculdade? Não. Eu lembro, viu? Fazendo uma pontuação. Eu lembro que, quando eu fui estagiar na vara do júri, execução penal de Lauro de Freitas, aí tive a oportunidade de ir para o cartório, e no cartório você não precisa saber muita coisa em relação à dogmática em si, né? É muito trabalho mecânico, ofício e tal. Aí eu fui convidado para ir para o gabinete, fui ao gabinete. Aí Priscila chegou para mim e falou assim, você entende alguma coisa de processo penal? Eu digo, entendo. Aí ela... Joel, nem processo penal eu tinha pego na faculdade ainda. Aí eu entendo. Ela, não, tá bom, aqui é o processo, a gente fica mais no júri, mas a gente vai contar com você na execução penal. E execução penal? Eu falei, muito pouco, ó. Nunca nem tinha visto execução penal na minha vida. Malmente sabia o que era. Não sabia nem o que era. Aí peguei. Você não sabia o que era o processo de conhecimento, eu vou saber o que é o processo de execução. Aí eu disse assim, rapaz, peguei um livro de Nestor Távora, um livro antigo de Nestor Távora, com a capa vermelha. Tinha assim umas 100 páginas. Eu digo, rapaz, é o final de semana. Final de semana tudo. Eu sei que na outra semana já estava dominando a execução Mestre penal. em execução sabia penal. Tudo, requisito objetivo, subjetivo, súmula, tudo. Eu falei, agora vai ser tranquilo. E quando eu passei no concurso, por exemplo, que eu nunca tinha advogado, Davi. Eu nunca tinha tido. Eu acho que nem estagiei. Fui aos 24 anos ser juíza de Itabela. Então, eu pegava os processos, eu levava para casa, pegava o Código de Processo Penal, via quais eram as perguntas que você tinha que fazer no interrogatório para fazer a audiência no dia seguinte. Nossa, né? Então, eu estudava. Eu pegava uma carta precatória e dizia, o que é que eu faço com isso?
Só que era uma época, quando você chega na comarca, você faz uma inspeção. Na verdade, eu tive um curso preparado. Quando você passa no concurso, você faz um curso aqui. Sim. Só que na minha época, naquela época, janeiro era praticamente férias forenses. Hoje você tem um recesso, né, de 20 a 6. Então, eu passei em dezembro, assumi a comarca em abril. Então, foi um tempo muito curto de aprendizado. Então, o que eu fazia? Eu pegava os processos antigos, olhava o que é que o juiz tinha despachado para fazer igual. E o aprendizado foi ao longo do tempo. Quando eu cheguei aqui em Lauro, eu também não sabia execução. Né? Eu não tinha estudado execução na faculdade. Como é que você aprende? No dia a dia. É verdade. Né? Você vai estudar e é assim. E é verdade. E lhe atraiu a comarca de Lauro de Freitas por ser uma comarca próxima à capital ou pela matéria em si, o júri, enfim? Porque, às vezes, a gente vê muito isso no interior, né? Júri e execução. Eles andam... Se você for olhar... As varas têm competências cumulativas, digamos assim. E, às vezes, a pessoa gosta do júri. Porque o júri ele é encantador, né? Principalmente para quem gosta de fazer o plenário, etc. É uma cachaça muito, muito boa. Que é o seu caso. Eu e adoro. não é o meu. Eu adoro. A responsável. Para o juiz não é interessante, não. O juiz é um espectador. Né? E você foi para lá pelo júri ou não? Realmente não, foi para ficar próximo? Primeiro, eu queria uma vara crime. Ponto. Certo. E segundo, eu queria a vida de interior que eu tinha em Ilhéus. Né? A tranquilidade que Salvador não tinha. Verdade. E Lauro, que Lauro época, tem. Então, meus filhos estudam numa escola lá, eu vou na academia, tudo eu consigo fazer. Eu deixo meus filhos na escola, vou para o trabalho, volto, pego e almoço. Então, eu tenho essa vida tranquila que em Salvador eu acho que não teria. Então, casou essas duas coisas. A matéria e a cidade. Verdade. Bora, Davi. Já entrando um pouquinho assim no nosso tema de execução penal, eu queria te provocar, né? Na verdade, a respeito das saídas temporárias. Qual seria assim, a sua visão a respeito do Instituto da Saída Temporária, dessas lógicas dos requisitos que cada vez mais vem se discutindo, antes com a exigência de um cumprimento objetivo, depois se dizia que quando vinha do fechado para o semiaberto já não tinha mais aquela exigência, depois se passou a dizer, salvo o melhor juiz, a partir da ação penal 470, que não tinha aquela exigência do requisito objetivo para os condenados no semiaberto. Então, qual é a sua visão a respeito do Instituto da Saída Temporária, principalmente em relação, já que a gente se propõe hoje aqui a falar de execução penal e ressocialização, sobre a reinserção paulatina do indivíduo na sociedade? Porque, às vezes, a gente vê que a sociedade em si, final de ano, a mídia faz aquela imagem. Claro. 500 internos, 1.000 internos com sua sacolinha saindo do presídio. E as pessoas acham que aquelas pessoas ali vão sair, vão delinquir, não volta mais, para delinquir. que aquilo ali não tem importância nenhuma. E eu, assim, da experiência que eu tive, eu vi alguma importância disso, principalmente para aquela pessoa que está sendo novamente posta no seio social. Então, qual seria, eu queria ouvir de você, qual seria a sua visão a respeito da saída, tanto em relação aos requisitos, quanto em relação à função, digamos assim, social, relacionada à reinserção do indivíduo na sociedade. Vamos voltar um pouquinho e falar de ressocialização, para a gente falar de saída temporária. Perfeito. Então, eu trabalho com a ressocialização, acredito na ressocialização e na mudança do ser humano como um todo e do apenado também. Então, qual é a proposta da pena no direito penal? Ressocializar. Qual é a ideia dos regimes? Fechado, semiaberto e aberto. Essa reinserção do apenado na sociedade. Então, ele sai de um regime mais gravoso, vai para o semiaberto e depois vai para o aberto. Então, a saída temporária, ela possibilita a gente analisar essa responsabilidade e essa capacidade do apenado de voltar, de ter futuramente o benefício de um livramento condicional do regime aberto. A lei hoje prevê 5 saídas no ano de 7 dias. Né? Então, realmente, você fala essa questão de fim de ano, né? Vão sair, o judiciário vai soltar. Na verdade, é uma lei. A lei de execução prevê 5 saídas de 7 dias, com um intervalo de 45 dias entre elas. Então, a gente defere a primeira saída, ele sai, tem que voltar no 7º dia. Então, voltou. A gente já vê ali
esse senso de responsabilidade, esse senso de compromisso. Não voltou, se torna evadido, né? Então, ele é recapturado, ele tem uma sanção por não voltar. Ele fica 1 ano sem benefício. Então, se ele tiver uma progressão ali naquele curso, a gente não defere a ele, por falta do requisito subjetivo. Então, eu acho a saída, apesar de muitos criticarem, até pretenderem que acabe com as saídas temporárias, eu acho elas importantes para essa análise. E a minha experiência em Lauro de Freitas, eu digo que uma média de 10% não retornam. Então, por exemplo, 140 saíram na última saída, eu acho que 15, 16 não voltaram. Não necessariamente esses que não voltaram vão delinquir. Muitos voltam com atraso, muitos não voltam porque resolvem arranjar um trabalho e cuidar da família e resolvem não voltar pura e simplesmente. E alguns realmente cometem crime e voltam presos em flagrante. Então, se a gente trabalha e acredita na ressocialização, a saída é um caminho, a saída temporária, dessa análise. E quanto ao requisito objetivo, é um sexto da pena, não é um sexto no regime semiaberto. Então, os que vêm, por exemplo, do regime fechado, todos têm direito à saída temporária, porque todos já cumpriram esse requisito no fechado. Quem está condenado no semiaberto, a gente aguarda um sexto para ter direito à saída temporária. Perfeito. É uma coisa muito... Só uma provocação, Davi. Eu queria saber o que é que... A doutora Jane tocou num ponto que me dá um certo desconforto, obviamente pensando de forma contrária à legislação. Doutora, a senhora consegue construir um argumento do porquê o condenado no semiaberto, já que ele já está no semiaberto, ele tem que esperar esse um sexto, que seria um sexto no fechado, praticamente, para poder ter o gozo do... Eu não gosto nem de falar de benefícios, vou tratar como um benefício / direito. E qual seria a razão de ser? O que a senhora acha que o legislador pensou para poder... Talvez ele cumpriu uma parte da pena? É uma mens legis, né? Uma interpretação legislativa que... A gente vai falar de trabalho externo mais na frente, mas hoje, por exemplo, o entendimento dos tribunais é de que não se exige mais um sexto do trabalho externo. Também não deveria se exigir para a saída, mas ainda se exige. Se exige. Perfeito. Eu achei interessante, eu só queria repisar, assim, perguntar em relação a uma provocação estadual. Não sei se você sabe, claro, eu sei que a gente, às vezes, é muito vinculado à unidade prisional que a gente ali, que no caso, você exerce a sua jurisdição, enfim. Mas é muito importante a gente estabelecer essa lógica de uma relação de mito, né? As pessoas pensam assim, o pessoal todo sai, não volta e delinque. E você falou um dado, uma observância muito importante, 10%. Então, para a população que olha de fora, essa é uma mensagem muito importante. Se a gente está falando num numerário de 140 pessoas, 14 apenas não retornam. E alguns justificadamente. Né? Pô, procurou um trabalho, tudo bem. Tá errado, mas pelo menos não estava fazendo algo de errado. Né? No mérito em si. Então, você teria algum dado em relação ao Estado ou não? Não. Eu acompanho isso na minha unidade, que é no Conjunto Penal. Perfeito. Né? E é isso. Mesmo esse que não volta por trabalho, não comete crime, há uma sanção por não voltar. Né? Porque a gente não pode também passar a ideia de que, tudo bem, você não voltou, isso aqui não é uma brincadeira. Eu falo com eles. Eu digo, vocês têm um compromisso de cumprimento da pena. E é o que a gente analisa. Então, às vezes, o apenado diz, olha, eu tive 5 saídas esse ano, voltei em todas as 5. Poxa, né, o cara tem um senso de responsabilidade, de compromisso, né, de tempo de ir e voltar. É uma das pessoas que merece, né, um benefício, por exemplo, de uma progressão para o aberto, né? Sim, um livramento. Verdade. Em relação ao trabalho externo, doutora, a gente sabe que, na verdade, antes de entrar no trabalho externo, eu achava interessante a gente abordar um pouco o trabalho interno na unidade. Poucas pessoas sabem, o senso comum, a sociedade civil, digamos assim, já que a gente fala para um público em geral, acho importante, que existe essa possibilidade de trabalho interno e que, às vezes, há alguns déficits até de vagas, enfim. Então, eu queria saber como é essa relação do trabalho interno na unidade de Lauro de Freitas, no Conjunto Penal de Lauro de Freitas.
que funciona como uma cogestão, então a gente já sabe que é até melhor, né? Mas como seria essa relação do trabalho interno? E, enfim... Quando eu cheguei aqui há 10 anos, havia uma empresa que fornecia ou disponibilizava trabalho para 70 internos por turno. Então, abrangia quase 200 internos, 210 internos, né? Nós temos em Lauro a capacidade para 430. Então, praticamente 50% tinha chance de trabalhar. Hoje, infelizmente, apenas 15 trabalham interno em uma empresa que tem lá. E tem ainda os que trabalham na horta, que tem mais um número, mas é muito, muito, muito aquém do que deveria acontecer. Então, minha briga e meu projeto esse ano é conseguir empresas ou conseguir trabalho interno para os apenados de lá. Eu já conversei até com o diretor sobre isso, porque lá a gente tem uma área enorme. Você já foi lá, né? Um galpão enorme, subutilizado. Inclusive, esse contrato que a empresa tem com o Tribunal de Justiça, se eu não me engano, prevê 50 internos trabalhando, 50 ou 60. E temos hoje, acho que 14 ou 15. Então, é algo que eu já estou provocando, né, o tribunal e o diretor da unidade para a gente buscar isso. E é justamente por isso, é justamente por não termos essa possibilidade do trabalho interno nas unidades que se formou o entendimento jurisprudencial de não se exigir mais um sexto para o trabalho externo. Perfeito. Porque qual é o raciocínio? Quem está no semiaberto tem que trabalhar, senão é fechado. Mas não tem trabalho. E aí? Né? Então, você vai exigir um sexto, ele tem o direito, quando ele consegue, do trabalho externo. Perfeito. E você vê que realmente é um problema sistêmico, né? Porque a pessoa, às vezes, quer a oferta de trabalho e, às vezes, isso acaba até preterindo algumas pessoas em detrimento de outras. Porque não é todo mundo que tem uma proposta de emprego certa. Porque hoje, para você vincular um trabalho externo, você tem alguns requisitos. Você tem que ter uma proposta, tem que ter um direcionamento, tem que ter uma fiscalização da unidade, verificar se aquele trabalho ele é válido. É importante que a gente também fale isso, porque as pessoas, às vezes, pensam que o trabalho... Como é o trabalho externo? A pessoa vai dizer, eu vou trabalhar na padaria de Seu João. Não é assim. Tem que ter uma carta formal, né? Hoje, os requisitos exigidos para o trabalho externo, digamos assim, Lauro de Freitas, quais são? Antes de falar um pouquinho... Não, vou lhe responder, depois eu falo do projeto Começar de Novo. A proposta apresenta uma proposta, né? Identifica o empregador, CNPJ, quando tem, endereço, telefone, e-mail, tudo direitinho, a função que ele vai exercer, ele tem que receber 75% do mínimo, é o que a LEP exige. Se for menos que isso, a gente já não autoriza. Às vezes, até a gente surge umas propostas assim, vamos pagar diária. Não, né? Mesmo que seja diária, aquilo ali no final tem que dar 75% do salário mínimo. Custei algumas despesas de transporte e aí a gente determina que, a gente pede, solicita que o serviço social da unidade cheque essas informações. Então, é feita uma visita técnica, na época da pandemia era feito inclusive online, para certificar de que não é um emprego de fachada, né? De que ele não está inventando aquilo ali para sair. Então, quando a gente tem essa certeza, né, ou essa probabilidade que realmente ele vai trabalhar, aí a gente autoriza o trabalho. Em algumas situações, inclusive, com monitoração eletrônica. Né, a gente tem usado muito a monitoração eletrônica porque não é viável ele trabalhar e voltar para a unidade. Né? Não tinha como, muitos conseguem trabalho em Salvador, muitos conseguem trabalho em lugares distantes, então voltar para Lauro e sair é uma logística um pouco complicada. Então, a gente coloca a tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, ele fica em casa quando não está trabalhando e a gente monitora esse cumprimento dessa forma. Né? Eu ia falar que, antes da pandemia, havia um projeto do Tribunal de Justiça chamado Começar de Novo. Então, as empresas, elas se cadastravam nesse projeto. Eu acho que foi de sua época, não foi, não? Você lembra? Lembro. Então, teve uma gestora lá no começo para apresentar o projeto. As empresas se cadastravam, apresentavam toda a documentação. Então, quando era uma empresa do projeto Começar de Novo, a gente não exigia nada. Se a empresa dissesse assim, eu tenho 10 vagas, pronto, a gente fazia um filtro na unidade, procurávamos quem tinha aquele perfil, quem tinha apenas uma condenação, enfim, lá você tem uma estrutura de psicólogo, serviço social, faz esse filtro e a gente autorizava o trabalho.
Depois parou esse projeto por conta da pandemia, e não sei se tem pretensão da gente voltar a essas parcerias. Porque, para o empresário, às vezes, eles não têm conhecimento de que é interessante o trabalho. Porque você paga 75% do salário mínimo e você não tem as verbas trabalhistas rescisórias. Os reflexos, né? Então, se amanhã esse apenado não atender a empresa, ele faz um ofício dizendo, não quero mais. Por outro lado, o apenado se empenha em trabalhar, porque ele sabe que se ele não desempenhar bem aquele serviço, ele vai voltar. Muitas empresas, inclusive, contratam, depois de um tempo, contratam a pessoa, mesmo quando ela sai aberta, o livramento, a empresa contrata quando o apenado faz um bom trabalho, né? Então, mas muitos têm eu acho que esse preconceito, ou não conhece, né? Vou empregar, né? Presos. Eu penso, Davi e doutora Jane, que existe uma falta de vontade política, até de um projeto a nível nacional de ressocialização, porque a ressocialização eu enxergo ela por várias vias, não só pela via do trabalho. Existem pessoas que a própria religião faz com que a pessoa se torne uma pessoa diferente, vamos dizer assim. Existem N formas de você ressocializar uma pessoa. Mas me parece que existe uma falta de vontade política de um projeto assim com relevância, com um trabalho de marketing forte, onde o Estado pudesse tornar atrativo para empresas, sobretudo empresas que trabalham com muita massa humana, mão de obra humana mesmo, onde você pudesse ter um programa de incentivo fiscal, onde você pudesse captar até empresas que tenham passivo fiscal com o Estado, para que fosse concedida uma nova forma de renegociação daquele passivo, ela tendo atendido alguns critérios que influenciem na contratação de pessoas que estão com restrição de liberdade. E o trabalho, sobretudo quando diz que o trabalho dignifica o homem, acho que quando você está naquela condição ali, preso, né, que você passa a reintegrar a sociedade, onde você passa a ter uma função, passa a se sentir produtivo, passa a receber por aquilo, e ser visto no ambiente empresarial como um funcionário e não ser visto como uma pessoa que está cumprindo uma pena, como um preso, como uma pessoa que cometeu ali uma ou outra falha, isso, de certa forma, eu penso que faz nascer na pessoa uma vontade de ser aquele funcionário. Claro. Então, são coisas como, uma vez, doutora, a gente estava discutindo com o Davi, falando sobre o reconhecimento. Aí Davi chega para mim e fala, ô Joel, vem cá, como é que vai ter numa audiência 6 pessoas parecidas com o denunciado todo o processo? Eu fiz, Davi, como é que se convida mesários e presidentes? Tem gente que queria receber 30, 40 reais para ir para uma audiência de um reconhecimento. Você recebeu uma cartinha em casa, você tem interesse em ir para um reconhecimento, é o transporte e mais 50 reais. Iam ter várias pessoas nas audiências. Participar do reconhecimento, botar ali. É falta de vontade mesmo, às vezes eu sinto, entende? Então, é como a doutora Jane fala, tinha um projeto do tribunal, agora já não tem mais, e a gente torce que volte os projetos, porque acho que é uma forma de acolher essas pessoas, né? Não adianta a gente só penalizar e tratar a pessoa como um castigo, né? E a gente, às vezes, não... Quer dizer, a gente até fala isso, mas, às vezes, a gente não é ouvido pela sociedade de civil comum, no sentido de que não é do meio jurídico da área penal. Mas quantas e quantas vezes eu, enquanto estagiário, trabalhando no gabinete, a gente já recebeu apenados que estavam em gozo da liberdade, questionando que não tinha condição, não tinha trabalho para ele. Então, o camarada está no aberto, está no livramento condicional, está buscando um trabalho, mas não tem a oportunidade. E aí, às vezes, essa pessoa acaba se vinculando novamente ao crime, o que não é justificável. A gente não pode justificar o injustificável. Óbvio que é errado. Mas essa pessoa, às vezes, busca por uma falta de oportunidade que a sociedade dá. Não dá. A sociedade tem uma pecha sobre aquela pessoa. Eu lembrava aqui, vou pontuar, para vocês conhecerem um pouco de doutora Jane, viu? Eu lembrava de uma história. Certa feita, a gente estava no gabinete trabalhando, e aí chegou um apenado dizendo, estava em regime aberto, livramento condicional, não me recordo muito bem. E aí ele dizendo, doutora, está muito difícil. A época eu acho que tinha que assinar.
E aí tá muito difícil vir assinar, porque quando eu venho assinar é um transporte para ir, um para voltar. E eu não tenho esse dinheiro para pagar o transporte. Então eu queria ver com a senhora como é que pode fazer. Eu estou procurando trabalho. Aí ela olhou pro rapaz e falou: vem cá, você faz o quê? Aí ele disse assim: eu trabalho com obra, pintor, pedreiro, não me lembro muito bem. Ela: me dê o seu telefone aí, que eu estou precisando de um pintor lá em casa. Aí todo mundo ficou olhando assim no gabinete. Quando ele saiu, aí a gente: doutora, não é por nada, mas a senhora é a juíza do processo dele. Será que não tem nenhum problema? Ela: que besteira. Ele vai lá em casa fazer a obra. Não tem problema nenhum. Aí a gente ficou assim, ela: não tem problema nenhum. Mas assim, a gente brinca, de certa forma. Claro que naquele caso ali tinha uma vinculação, porque a senhora era magistrada. Mas não chamei ele, não. Mas assim, eu digo pela vontade de ajudar. A senhora era magistrada do processo, então claro que isso pode, né? Num dado momento ali para o apenado ser um risco, enfim. Mas a gente tem que ter essa cabeça. E essa cabeça é uma cabeça correta. Porque isso permite que as pessoas sejam efetivamente ressocializadas. Eu lembro de uma história, para a gente avançar, que a gente, uma certa vez a gente deferia um benefício para um rapaz. A gente tinha o costume de ir à unidade prisional, não sei se você se recorda, né? A gente ia até a unidade prisional e fazia um mutirão. 50, 60 pessoas saíam já. E aí a gente foi um rapaz, o rapaz ele era motorista de ônibus. Eu lembro dessa história porque ele comentou com a gente. Na época, eu não me lembro se eu estava pela defensoria, que eu trabalhei posteriormente na defensoria, ou se eu estava na vara do júri em si. Mas o rapaz era motorista de ônibus. Tinha ficado desempregado, estava 2, 3 anos desempregado, 3 filhos para sustentar. Não estava conseguindo emprego. E aí, o cara tinha 50 anos. Voltando para casa, ele simula está com a arma, pratica um assalto, pega um celular e ali na frente o cara foi preso, condenado por roubo, porque teve uma violência, e estava respondendo a um processo. Foi beneficiado naquele momento com o regime aberto. Então veja que às vezes é uma pessoa que não tem vinculação nenhuma com a vida criminosa. E que acaba por se envolver, lamentavelmente, o que é injustificável, com fato criminoso. Né? E eu acho que essa possibilidade do contato com o crime, lamentavelmente, no Brasil, na nossa sociedade, ela é muito presente. Eu quero pontuar uma coisa aqui. Primeiro, que essa questão de ressocialização é um tema muito polêmico. Divide. Temos esse olhar da possibilidade de mudança do outro, mas tem aquilo que o Joel falou, né? As pessoas querem que a pena ela seja um castigo. A pena tem que ter o sofrimento, senão não justifica aquela pena. Para muitos, né? Para muitos, a pessoa que cometeu o crime, ela tem que ser esquecida ali. Tem uma frase, inclusive, que ficou comum há um tempo atrás, que era bandido bom é bandido morto, né? Então, para muitos, as pessoas que estão ali dentro são indiferentes. Talvez por isso, Joel, não haja essa preocupação ou essa política estatal, né? Porque, para uma boa parte da sociedade, eles não são importantes. Eles não são pessoas que importam ou que vão fazer diferença nenhuma. Mas nós não temos no nosso direito a pena de morte, não temos prisão perpétua. Então, essas pessoas vão voltar. E a minha questão é, como é que essas pessoas vão voltar? Como é que eu quero que elas voltem? Tem 2 caminhos. Ou elas vão continuar delinquindo, ou elas vão procurar um trabalho, procurar uma família e vão escolher um outro caminho. O que é que eu posso fazer, enquanto juíza, enquanto ser humano, para que essas pessoas façam uma outra escolha? É isso que eu me pergunto, é por isso que eu vou, que eu converso, que às vezes eu faço palestra para eles, não só por ser juíza, mas por tentar contribuir, de alguma forma, com a mudança dessa escolha. E você falou a questão do trabalho e da religião, Joel, eu acho que é um tripé. Trabalho, a religiosidade como um todo, independente da religião, e a família. Eu acho que esses 3 pontos são um sustentáculo de uma mudança na vida de alguém. E eu acredito que é possível. É óbvio que existem aqueles casos de pessoas que já têm a criminalidade como um hábito. Tem aquelas pessoas que não adianta, que você sai, comete crime, tem 1, 2, 3, 5, 6, 7 processos, Davi.
Então, tem gente que já faz disso a vida. A vida, perfeito. Mas tem aqueles que cometeram um crime, foram julgados, condenados, aplicado uma pena, cumpriram a sua pena e que não querem voltar, que querem uma chance diferente. Então, é pensando também na sociedade. Como é que essa pessoa vai voltar para a sociedade? Né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Possibilitar o trabalho, o estudo, e a gente pode falar aqui da importância da remissão também, né? O quanto a remissão é importante, a remissão pela leitura. Eu tenho internos que leem mais que muito adolescente. 12 livros no ano, 1 livro por mês. Né? É o estudo. Tem gente lá dentro fazendo faculdade EAD. Tem um interno agora que me pediu para fazer psicologia. Ele fala muito bem, ele escreve muito bem. E agora está querendo fazer. Então, assim, tem pessoas que querem uma chance para não voltarem para o crime. O que é que a gente pode fazer para ajudar? Isso é ressocializar. Isso é pensar nessa mudança e acreditar nessa mudança. Verdade. Eu penso, Davi, e só para a gente avançar, que às vezes o tema é tão instigante e desperta na gente vontade e promove reflexões. Por vezes, nós, quando nos mobilizamos para enfrentar um problema, que é um problema enraizado, a gente deixa de... O ser humano, ele é imediatista. Às vezes eu fico gastando energia para mudar uma pessoa que já tem 40 anos de idade, 50, que já veio com aquela cultura enraizada por anos e anos, sendo reproduzida por pais, mães, amigos. E, às vezes, a gente gasta muita energia. Eu digo isso quando a gente conversa sobre violação de prerrogativas, sobretudo quando alguma autoridade viola a prerrogativa de um advogado. Eu coloquei, até mandar um abraço para Hermes, Diego, Dr. Rui João, que eu tive na condição de entrevistado lá no BNews. E eles me questionaram muito, enquanto presidente da associação, por que tanta violação de prerrogativa e por que essa reclamação da advocacia criminal. Eu disse que o foco deve ser falar de ressocialização. A gente tem que começar a dizer que ressocialização é importante para uma criança de 5 anos. 5. Porque ela vai crescer com aquilo. A gente tem que ver uma forma de introduzir esse conhecimento em quem está chegando, porque, por vezes, é difícil a gente chegar para um pai meu, você para seu pai, para pessoas até leigas, que não têm contato com a execução penal, com a ciência, com a criminologia, e passar isso para pessoas jovens que estão ainda na formação do conhecimento, para que a pessoa cresça. Poxa, a gente tem que investir em ressocialização. Porque o que amedronta a sociedade são os crimes graves, sobretudo crimes violentos, que tiram vidas. E essas pessoas, se esquecidas lá ficarem, quando saírem, vão acabar cometendo esses mesmos crimes que apavoram pessoas como nós também. Claro. Então, só para a gente fazer essa reflexão, que a gente tentar passar o que é ressocialização e a importância dela para pessoas que já têm 30, 40, 50, 60 anos ouvindo que quem cometeu um crime não presta para nada mais, às vezes é malhar no ferro frio, entendeu? É você... Está entendendo? E as pessoas têm uma ideia que, quando a gente fala de ressocialização, é como se a gente estivesse deixando para lá o crime, ou perdoando, isso, ou dizendo, não, deixa para lá, né? E não é isso. Como se a gente não tivesse preocupada com a vítima. E não é isso. Quando a gente fala de ressocialização, não significa que a gente concorda com o ato, né? Que a gente, de forma nenhuma, a pessoa foi julgada. E eu vejo assim, a minha evolução também como juíza na execução, logo no início, quando eu me indignava com determinado processo, com determinado fato, não é que eu criasse dificuldade, não, mas sabe aquela coisa assim de você dizer, poxa, vou soltar, o cara fez isso, poxa, né? Perfeito. Então, às vezes, pedi um exame criminológico, porque eu ia ganhar um tempo ali. Só que, com o tempo, eu cheguei à conclusão de que essa pessoa ela foi julgada. Ela respondeu um processo criminal. O juiz da condenação analisou todas as circunstâncias possíveis ali previstas no 59 e dosou a pena que ele achou que era cabível no caso. Pronto, ponto.
Eu recebo aquele processo já na fase de cumprir aquela pena. Não cabe mais a mim julgar Fazer o um fato, juízo de valor fazer um sobre o juízo fato. de valor ou fazer um segundo julgamento sobre o que ele fez ou deixou de fazer. O que é que eu tenho que analisar agora? A execução. O que é que a lei diz? Quais são os requisitos? Qual é o tempo que ele tem que cumprir? Qual o benefício que ele tem direito? Bom, é isso que eu vou analisar. Então, assim, pensar em ressocialização não significa concordar com o crime ou não se colocar ou não pensar na vítima, não, de forma nenhuma. É pensar assim, como eu quero que essa pessoa retorne. Né? Que escolhas ele vai fazer a partir de agora e o que é que eu posso ajudar para que sejam boas escolhas, para que não volte a delinquir, para que não volte a cometer um crime. E eu acho que você falou uma coisa muito importante, que assim, as pessoas às vezes clamam por pena de morte, clamam por prisão perpétua, mas felizmente ou infelizmente para uns ou para outros, nós não temos isso no Brasil. Né? Então, se nós não temos isso via de regra no Brasil, a gente tem que lidar com o que a gente tem. Então, dentro do que a gente tem que fazer da melhor forma possível para que aquele cidadão retorne para a sociedade de uma maneira adequada. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o diretor de uma unidade prisional e ele dizendo que os presos eram Rottweiler e a gente tinha que estar segurando eles ali o tempo todo para realmente controlar as rédeas da unidade prisional, senão a unidade prisional virava. Né? Uma expressão dizendo que a unidade prisional iria ter uma rebelião e etc. E eu refleti naquele momento, eu falei, o grande problema é quando você pega um Rottweiler enraivado, que vive enjaulado, com a corda no pescoço e bota ele na sociedade para conviver com um poodle. Então você vai ter um problema. Com certeza. Mas voltando aqui um pouco a essa temática de execução penal, a gente teve algumas alterações recentes, né, trazida pela 13.964, o pacote anticrime, que mudou um pouco de dinamismo. A gente tinha antes razões em percentuais, não, a gente tinha razões fracionárias, né, e agora a gente tem alguns percentuais apenas. Alguns só mudou de fração para percentual, mas outros criaram outros critérios ali para eventuais casos de reincidência e etc. E eu queria saber como você enxergou essa alteração legislativa, se essa alteração legislativa ela foi positiva ou não, esse endurecimento, se essa política de endurecimento da legislação, ela de fato ela é servível no sentido de repreensão à criminalidade. Se esse é o caminho, qual seria a sua visão sobre isso? É uma tese. Verdade. Dá uma tese de mestrado. De doutorado. Hoje nós temos uma das maiores populações carcerárias. Acho que é a terceira, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, mas a gente tem. Nós temos também o maior número de construções de presídio, o Brasil como um todo. E temos o maior número de tipos penais. O Brasil é um dos países que o Estado mais tipifica as condutas como crime. Então, vamos lá. Então, nós temos um número grande de delitos tipificados e nós temos um número grande de presídios. Qual seria a lógica dessa matemática? A diminuição do crime. Mas isso não acontece. Né? Então, não necessariamente essa intervenção do Estado tipificando como crime as condutas e a construção de presídio vai resolver o problema da criminalidade. Por outro lado, Davi, você vê, por exemplo, vamos exemplificar aqui com homicídio simples. A pessoa mata a outra sem motivo. Porque dependendo do motivo, você qualifica. Mas sem motivo. Mínimo 6 anos, semiaberto. Porque até 8, semiaberto. Ele cumpre 1 ano. E vai para o aberto. É 1/6 da pena. É justo? Né? Isso não gera uma sensação de impunidade? Alguém tirou uma vida, que é um crime grave. Eu não estou falando de crimes menos graves. Crimes que não são praticados com violência. Isso já temos penas alternativas, já temos várias opções aí para a prisão não ser opção. Né? Ser a última ratio realmente. Mas vamos pensar nos crimes graves, como, por exemplo, um homicídio.
Então, eu acho que, às vezes, esse recrudescimento, esse endurecimento de cumprimento de pena talvez seja necessário, né, para não gerar essa impunidade. Resolve o problema da criminalidade? Não. A prisão não resolve, mas é o que a gente tem hoje. No nosso estágio evolutivo, nós não temos uma alternativa ainda para a prisão. Ela é necessária, principalmente para os crimes graves. Homicídio, latrocínio. Não temos outra alternativa. Não tem como ser uma medida cautelar, não tem como ser uma prestação de serviço à comunidade. Infelizmente, é o que temos. Né? Verdade. Então, o que é que a gente pode fazer para que agora, aquilo que eu falei antes, ela não precisa ser, como muitos querem, somadas ou acrescidas de um sofrimento físico, de uma dor, sabe? Daquele castigo de você dizer, você vai sofrer para sentir o que você fez. Eu acho que não precisa disso e a pena não é para isso. O objetivo não é esse. Né? É cumprir ali essa pena aplicada e voltar, porque a gente sabe que vai voltar. E o nosso trabalho é como é esse retorno. Então, eu acho que esse endurecimento é necessário. É igual filho, né? Você dá um castigo, uma advertência, faz de novo. Você vai num castigo mais grave, porque aquele talvez não tenha sido suficiente. Perfeito. E quer queira, quer não, ainda é como é que eu digo? A pena ela ainda é um desmotivador, né? Um inibidor. Então, muitas pessoas não vão adiante porque sabem que podem vir a ser presas. Sim. Com certeza. Né? Sim. Em relação às unidades prisionais, a gente vê, né, Joel, realmente algumas unidades muito caóticas. A gente conversava sobre isso ontem. A reunião. A gente teve uma reunião na OAB em relação à violação de prerrogativas, que aí, estando do lado de cá, é totalmente diferente. Às vezes, a gente, para falar com o preso, não tem luz. A gente não sabe se a gente está falando com o preso. A gente não sabe se a gente está falando com ele na presença de um agente, violando a nossa prerrogativa de falar reservadamente. Às vezes, a gente está falando e está sendo até começando a flutuar de tanta muriçoca dentro do presídio. Verdade. Então, foco de dengue, água. Realmente, assim, é um lugar desumano, o lugar mais humano possível para o preso, que é onde ele tem que estar ali falando com o seu advogado, com o seu defensor, um parlatório. Imagine o que não é lá dentro. Né? Então, a gente sabe que existem unidades prisionais que isso não é tão acentuado. A gente vê algumas unidades, sobretudo aquelas similares aqui, a senhora vinculada, de cogestão, diferenciadas. Né? Tem uma estrutura diferente, tem um ar-condicionado, tem uma checagem diferente em relação até o acesso do advogado na unidade prisional, enfim. Mas como a senhora enxerga hoje essa questão dos presídios, essa questão caótica que a gente vive, até a gente falava aqui antes da entrevista, né, no nosso bate-papo, entrevista eu acho muito formal começar, sobre a DPF do Supremo, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional. E como é que você enxerga essa questão dessa desestrutura para se falar em ressocialização? Porque a gente tem muita dificuldade em ressocializar o indivíduo da ponta da execução penal até o benefício. E aí você já não tem uma condição de trabalho. Você, muitas vezes, hoje, graças a Deus, com as defensorias bastante atuantes, você tem pessoas que... É mais difícil a gente ver pessoas que ficam esquecidas. Pelo menos em Lauro, aí eu posso dizer com propriedade, é difícil você ver alguém esquecido. Não raras as vezes, a doutora Jenny abria, pelo menos na época que eu trabalhava, e de ofício deferia um benefício. Porque tem direito, não tem o que discutir. Verdade. E, assim, a gente vê pessoas que ainda assim estão esquecidas em outros estados. Então, como lidar com isso e essa até falta de investimento do Estado? É aquilo que já estava falando antes, né? O Estado não tem intenção ou não tem proposta de investimento em presídio. Só acontece isso quando há uma rebelião,
ou quando a gente chega numa situação caótica de não se ter mais vagas e a solução é deixar muitos apenados condenados na rua. Como aqui na Bahia mesmo, tem recentes construções. Eu acho que o Direcê agora, eu acho que teve um outro... Brumado. Né? O próprio conjunto penal masculino, eu acho que ele é um tanto quanto recente. Se você for olhar Eu para as outras acho o unidades. modelo de cogestão, mesmo sendo caro para o Estado, é o que a gente estava falando, é excelente. Né? Eu conheço de Barreiras, eu substituí lá uma época, e o de Lauro de Freitas. Hoje a gente tem 430 vagas, temos menos que 430. Né? Da última vez que eu estive lá, eu acho que a gente tinha 418, 412, então não tem superlotação. São 6 internos por cela, com ventilador, com cama, refeição. Você conhece lá, né? Então, você tem psicólogo, você tem médico, você tem dentista, você tem toda uma estrutura, você tem a defensoria que atua lá e você tem os advogados da unidade que também atuam. Então, aqui em Lauro de Freitas, que é esse modelo de cogestão, a gente não tem esse estado, né, de violação de direitos dos presos. Eles têm visita íntima, eles têm a visita normal, e muitos eventos, né, que o pessoal da direção organiza, a Proliana lá na frente. Então, essa semana mesmo ia ter um casamento de quase 20 internos. Então, nós não temos isso em Lauro de Freitas. Mas eu sei que é uma realidade que há no Brasil em muitas unidades, principalmente aquelas que são administradas pelo Estado. Eu vi até nessa decisão a questão do fundo penitenciário, né? A utilização desse dinheiro. E é um caminho. Né? Eu soube, inclusive, semana passada, que Barreiras é o único município da Bahia que possui um fundo penitenciário municipal. Ah, que bacana. E eles estão lá trabalhando para pegar esse dinheiro e investir em melhorias para o presídio de lá. Eu até pedi uma cópia ao juiz de lá e ao diretor do presídio, né? Provavelmente deve ser alguma lei municipal, né? Não sei. Porque talvez você colocar esse dinheiro local, você consiga identificar, né, o problema ali daquela unidade e trazer esses melhoramentos. Foi até uma das propostas nossas em relação aos parlatórios, sobre essa questão de temas que são culturalmente enraizados e, às vezes, interpretados de forma equivocada. As pessoas podem achar, Davi, quando a gente reclama de um parlatório, as pessoas de fora podem achar, o advogado quer ficar no hotel, quer ar-condicionado, café, chá no parlatório. Mas, sobretudo, quando o advogado reclama algumas melhorias, essas melhorias, em verdade, são para nós, advogados, mas são também para o cidadão que está preso. Tudo passa por um direito de uma pessoa que está sendo por nós representada. Não necessariamente é o nosso direito, né? Diretamente. Então, eu estava discutindo justamente isso, da gente tentar construir uma agenda de discussões de melhora de parlatórios, que já é um assunto amarelado, acinzentado de discussão e reclamação da advocacia, perante o Fundo Penitenciário Nacional. Dei o exemplo até do scanner corporal. Quando a Secretaria de Administração não teve condições de comprar o scanner, foi feito de logo um convênio. Então, se para algumas questões as verbas circulam com tanta fluidez, vamos cobrar que, de outro lado, também circulem para a melhoria do atendimento desse direito. Existe o Fundo Nacional, federal, né? Que você estava até... Exatamente. Inclusive, ontem foi pontuado uma coisa, eu confesso que essa informação até eu não sabia e também não chequei a veracidade. Eu também não. Fiquei um pouco preocupado com aquilo. Não sei se é verdade também. É interessante a gente discutir isso com a doutora Jade. Vou perguntar. Ontem, na reunião, nos foi passado pelo presidente de prerrogativas que o body scanner, ele consegue enxergar, ele consegue ali detalhar a mulher até que entra na unidade prisional sem a roupa, basicamente. Não sei dizer. Então, ele estava discutindo isso sobre a violação da prerrogativa da advogada e do advogado, claro. Mas, sobretudo, da mulher advogada, porque quem está ali operando muitas vezes o body scanner é um homem. Então, veja que uma mulher, quando passa advogada, quando passa no body scanner, e
podia ter uma familiar de um preso. Tem um homem operando uma máquina que, se tiver com roupas simples, ela consegue ver além da roupa. Então, eu confesso que eu não sei. não sei. Eu vou Eu não ficar... chequei essa situação. a gente também. ficou... Eu fiquei um pouco preocupado fiquei um quando me pouco, falaram aquilo. Já teve uma discussão a respeito do body scanner em relação à mulher grávida, né? E a radiação Pela também. radiação. E é tanto que hoje em dia as unidades prisionais até têm, assim, flexibilizado essa questão, porque há uma radiação para o bebê. Mas nessa questão eu também não sei muito bem. Mas na sua visão, assim, uma pergunta pessoal. E eu acho importante principalmente para a sociedade civil. Assim. Eu sei que você falou um pouco no início, mas mesmo com esse sistema que a gente tem, a sua visão é que é possível a ressocialização? A visão prática, a ressocialização de alguns indivíduos, Claro. Eles são maioria, são minoria? Eles são maioria, minoria? Claro, e se eu não acreditasse, eu não trabalhava com a ressocialização há 10 anos, né? E defendo isso. Muitos modificam suas vidas, né? Como eu exemplifiquei aqui o Jadielson, que agora vai fazer psicologia, Roque, que ficou preso por um latrocínio mais de 20 anos. Roque é da minha época. Pinta maravilhosamente bem. Eu tenho um quadro dele lá em casa e hoje é tatuador, saiu. Ele adotou uma menina com deficiência. Na época era a esposa dele, eu acho, tinha uma filha assim, ele adotou. Então, assim, tem muita gente ali que quer uma vida diferente. Erraram, sim. Erraram. Cometeram crime, sim. Pagaram, né? Estão lá presos. Mas querem ter a chance de fazer algo diferente quando saírem ali. E óbvio que tem... Eu não sei te dizer se é uma minoria ou uma maioria. Porque, assim, quando eu concedo a progressão para o aberto ou livramento, eu perco totalmente o contato com eles. Então, eu não sei dizer... o caminho que eles trilharam a partir dali, né? Alguns voltam. Eu não sei te dizer se é uma minoria, qual é o percentual aí de uma reincidência desses apenados. Mas, se um grupo pequeno, se um ali fizer uma escolha diferente, o meu trabalho valeu a pena. Já valeu a pena. Com certeza. Com certeza. Você falou de reincidência aí, eu estava refletindo até antes da gente bater esse papo, que também é uma coisa muito importante, porque quando a gente está do outro lado, na vara do júri e execução penal, eu via muito isso. A sociedade muito fala de reincidência, que o cara entra e não sai mais, que pratica 1, 2, 3, 4 fatos. E, na verdade, quando eu tive a oportunidade de trabalhar lá, não eram a maioria dos processos que tinham 2, 3 execuções. A maioria eram pessoas que respondiam a um crime, que tinham um crime, respondiam aquele crime e que saíam, que não eram reincidentes efetivamente. Hoje ainda permanece assim? Sim. O grau de reincidência ainda é menor do que o grau de pessoas que cometem aquele delito apenas uma única vez? Ou... Eu não sei lhe dizer percentual. Né? Não sei não te tem dizer esse estudo, isso. claro. Não tem esse estudo, mas assim, mas o senso do dia a dia. Não é a maioria dos processos que tem 5, 6 condenações. Né? Não é. Mas também fazemos muita unificação. Mas, muitas vezes, Davi, são processos antigos e que a condenação vem agora. É verdade. Outro ponto que eu acho muito importante, é a duração razoável do processo. Claro. 10 anos você não é mais a mesma pessoa. 20 anos você não é mais a mesma pessoa. Então, uma pessoa que cometeu um delito aos 21, imagine essa sentença condenatória chegar aos 40. É muito complicado. Hoje, eu fui consultado por uma pessoa com a vida estabelecida, que em 2004 se envolveu num homicídio. E amanhã é a sessão de julgamento dele, no Mato Grosso. E ele me consultou, porque ele nem sabia que a sessão ia ser amanhã. Nomearam um dativo. E hoje conseguiu se cumprir a precatória para intimar ele da sessão que vai ser amanhã. O cara está arrasado. Em franco desespero. A gente está falando... 20 anos depois, quase. 20 anos depois, ele tem a chance de pegar uma pena de 15 anos. Eu não sei se isso aconteceu muito, Davi, na sua advocacia, mas quando eu comecei a advogar, me chegava muito não, mas assim, me chegava com uma certa recorrência, aqueles mandados de prisão cumpridos pela Polinter, que
de todo o coração. Tinha gente que nem se lembrava mais que respondeu um processo. O processo ia, transitava em julgado, execução definitiva, expede o mandado de prisão, de repente há uma diligência naquele endereço, não é encontrado, como Cita por edital. Cita por 366, decreta prisão. E, de repente, aquilo ali cai num expediente diligente na Polinta, as pessoas começam a fazer levantamento e prendem, às vezes, a pessoa no emprego há 6 anos de carteira assinada. A gente fica a se perguntar qual seria, naquele momento, a função daquela condenação, né? E, ao mesmo tempo, você olha para o lado e diz, tem um crime e tem que ser apurado. Exatamente. Isso não é nem apurado, aquela pena tem que ser cumprida. Não, eu digo né? assim, se teve uma condenação, mas eu digo, por exemplo, se é uma prisão provisória. Você tem os dois lados, mas a duração razoável do processo Por exemplo, ela essa é pessoa, imprescindível. essa pessoa que praticou um crime em 2004, ela tinha que ter sido julgada e condenada na época. Claro. 2, 3, sei lá, quantos anos depois, né? Qual o sentido disso 20 anos depois? Eu não sei dizer. Realmente, a função da pena, eu acho que ela não atende. E Não às tem. vezes até o período que a pessoa passou provisoriamente preso já é suficiente para a pessoa dizer, Deus me livre. Quantos clientes nossos não diziam isso? Doutor, pelo amor de Deus, eu não quero voltar para aquele lugar nunca mais. Você quer ver uma coisa que é recorrente? Não sei se acontece com você. Às vezes um cara com trabalho certo, tudo regular, se envolve com alguma coisa de Maria da Penha. Aí Maria da Penha, presa em flagrante. Meu amigo, esse camarada fica num desespero. Fica mesmo. Porque, assim, não tem aquele contato, cai naquela realidade. E, assim, lá na frente, se obviamente fosse um crime mais grave, a possibilidade dele retornar é um tormento na vida daquela pessoa. A gente vê, assim, que realmente perde totalmente o sentido. O sentido e a função e a efetividade e tudo. Doutora, falando um pouco sobre a atuação do advogado na execução penal. Na visão da senhora, qual seria assim uma atuação, vamos dizer, positiva? O que seria importante? O que a senhora enxerga de pontos positivos num advogado que tem uma atuação efetiva no ramo da execução penal? Quais são os cuidados que o advogado deve tomar? O que a senhora observa ali na posição de julgadora que seria positivo nas ações do advogado durante o cumprimento da pena de um cliente? Primeiro, conhecer a execução. Que já é difícil. Verdade. Conhecer a LEP, todos os direitos que ele tem. Esses dias eu me deparei com um caso de um apenado que ele estava, eu acho que no semiaberto, solto no outro estado e teve que vir para cá. Eu não lembro detalhes. E a gente queria ajudar, porque a gente sempre tenta ajudar, né? Para que aquela pessoa que já estava trabalhando não ficasse presa. E a gente buscava ali alternativas. A juíza que determinou a regressão dele para o semiaberto não houve recurso dessa decisão, né? Então, é importante essa questão de observância dos prazos. Às vezes acha que na conversa com o juiz vai resolver. Pode resolver e pode não resolver. Então, tem que estar ligada à questão. É uma decisão que prejudica, agrava de execução. Depois discute se o juiz vai reconsiderar. Mas, nesse caso, por exemplo, já tinha passado todos os prazos. Ele não tinha mais como recorrer. E aí ficamos, como é que a gente pode ajudar, Sabe o que a gente foi fazer? Estudar indulto. E aí a gente descobriu que uma das condenações dele era tão antiga que caberia um indulto. Então, às vezes, primeiro é conhecer a execução e os institutos da execução, né? O indulto, a comutação, os decretos. Hoje a gente tem um sistema de execução muito bom, que é o CEU, mas nem todo indulto o sistema aponta. Então, conhecer os indultos. Às vezes, você consegue beneficiar alguém com um indulto, né? 2015, 2016, 2017, não sei. Então, conhecer a execução e acompanhar o apenado. Eu vejo, Joel, muitos apenados lá que os advogados começam, eu acho que recebem um valor para algo, não sei, algum benefício, enfim, não sei por que motivo, ele continua ali e pronto, deixa para lá. Então, tem muitos apenados que dizem, doutora, eu tinha advogado, mas ele não me acompanha mais, não. Aí a gente coloca a Defensoria Pública no lugar. Então, eu acho que
indispensável é conhecer a execução penal e os institutos da execução penal. Aí você consegue. É igual conhecer recurso, né? No processo. É conhecer a matéria que você está trabalhando ali. Essa é a forma de ajudar. Eu não sei como são os outros juízes da execução, mas lá em Lauro de Freitas eu concedo os benefícios de ofício. Eu não sei nem se os advogados ficam chateados com isso. Mas se ele não viu e não pediu... Mas o sistema me aponta os benefícios vencidos. Ele diz, dia tal, fulano de tal tem direito a um livramento. Então, eu peço o atestado de conduta, o atestado é favorável, pronto, eu concedo o benefício. Às vezes, eu concedo antes de vencer. Eu digo, dia tal, cumpra-se, né, solte-se pelo livramento. Então, às vezes, a gente faz isso independente de peticionamento do advogado. Mas é muito importante. É por isso que você vê, assim, que, por exemplo, Lauro de Freitas não tem rebelião. Não tem briga dentro de presídio, não tem discussão, porque você vê o sistema, de certa forma, funcionando. Então, o cara que está ali sabe que ele cometeu um crime, sabe que ele foi julgado, sabe que ele tem uma pena a cumprir, e sabe que ali, de certa forma, todo mundo respeita ele, e quando ele estiver na vez dele, ele vai sair. Eu acho que se isso fosse uma linha geral para todo o estado, todo o país, a gente resolveria um grande problema que a gente tem, né? Aproveitando só... Eu queria fazer uma provocação, porque a doutora Jane falou aqui de indulto. Eu ia falar sobre... Mas vai, jogue duro. Não estava no script, mas sem querer polemizar muito nem politizar a discussão, nos últimos anos, os indultos presidenciais têm sido objeto de discussão na Suprema Corte. E a doutora que trabalha, está no dia a dia da execução penal, qual é o sentir que passa pela sua cabeça em relação aos limites de um indulto, de uma graça? Assim, é plausível essa rediscussão pela Corte Constitucional acerca da decisão política? A senhora acha que isso é uma intromissão, de certa forma, no judiciário, numa atribuição que seria privativamente do chefe do Executivo? Acha que isso essa revisão ela de certa forma, positiva, negativa? O que é que a doutora pensa sobre essas questões? Eu acho que a Constituição garante ao presidente esse direito. E sempre foi assim. E nunca houve questionamento ou modificação pelos tribunais superiores dos decretos anteriores. Perfeito. Então, eu acho que é uma intromissão, sim. Eu acho. A não ser que houvesse falta de algum requisito legal, né? Por algum motivo, não preenche algum aspecto constitucional, mas o que a gente percebe é que foi, no caso em específico, né, foi determinada, foi uma situação específica, não é o decreto como um todo, né? E, nos últimos anos, a gente não tem tido os decretos de indulto de fim de ano, né? Foi uma escolha do presidente anterior, e eu acho que poderia ter para, pelo menos, crimes menos graves. Lógico. Né? Crimes que não são praticados com violência ou grave ameaça, medidas de segurança, penas alternativas. Eu acho que poderia caber indulto para esses casos menos graves, sim. É verdade. E, às vezes, a gente observa muito assim o preço da coerência, né? Algumas pessoas falam sobre isso agora, mas antes ninguém nunca questionou e, enfim, se torna muito pessoal o discurso, lamentavelmente, às vezes, de determinada matéria que não deveria. E, às vezes, eu penso também, Davi, que as pessoas, às vezes, querem afastar da política coisas que são políticas. Verdade. Entendeu? Verdade. Tem certos atos que são atos políticos. Foi o que eu tava não queira pegar um ato político e tentar botar dentro de uma caixinha perfeita de uma análise, fazer um controle de legalidade, um controle judicial daquilo, porque para alguém vai ser sempre incompatível. Não, eu estava discutindo esse final de semana sobre a indicação ao Supremo Tribunal Federal. Não quero entrar no mérito do político A, do político B. O que eu disse, na minha visão, foi o seguinte: é uma prerrogativa do presidente. Isso. Por mais que são possa, dois requisitos objetivos. Né? Objetivo. Então, por mais que eu tenha que me insurgir, ou que eu possa me insurgir, que eu ache moral e imoral, é um pensamento meu, mas a escolha feita por ele é a escolha dele. Tem outra coisa também, eu postei hoje no Instagram
o perfil oficial do MPBA postou uma operação que teve hoje, enfim, não é importante para o que eu vou falar, onde a foto era um policial rodoviário federal promovendo uma busca e apreensão residencial. Aí eu postei no Instagram, perguntei se as pessoas concordavam com a atuação da Polícia Rodoviária Federal fora das estradas. E tive N respostas, e respostas até criativas, argumentos jurídicos interessantes. E teve uma figura, um amigo meu, que me disse o seguinte: Joel, eu estou preocupado com garantia e direito fundamental. Por exemplo, uma busca e apreensão fundamentada, com requisito. Qual é o problema de um policial rodoviário federal estar na casa da pessoa fazendo a busca e apreensão? É prejuízo para o indivíduo em quê? Ah, está fora dos limites condicionais? Tudo bem. Mas qual o prejuízo que aquilo causa? Por exemplo, qual o prejuízo? Às vezes também a gente está com tanta coisa importante para discutir e nós estamos nos apegando a questões que não são tão relevantes para proteger direitos e garantias fundamentais. Está entendendo? Vamos gastar energia com o que é relevante. Tanta coisa absurda acontecendo para a gente discutir. Às vezes a gente gasta energia falando de indicação de Cristiano Zanin. Alexandre de Moraes, para mim, na declaração dele que ele deu para aquela revista Piauí, ele foi muito feliz. Ele disse: os requisitos que a Constituição enumera são 2. Tem os 2? Tem. Então não tem discussão. Acabou a discussão. Mas, por outro lado, a questão do indulto, os requisitos que a Constituição enumera não foram observados. Então, são 2 pesos e 2 medidas. 2 medidas, exatamente. A gente falava no podcast passado. E, coincidentemente, no dia do podcast, eu vinha antes conversando com um primo e ele falando sobre isso. Ele falando sobre a questão da indicação e o ato imoral ferir a moralidade administrativa, etc. Eu falei, veja, que eu concordo, de certa forma, com você, que pode ser assim. Mas olha, às vezes, o preço da coerência. Lá atrás, quando se falou, por exemplo, quando a então presidente indicou ao cargo de ministro, todo mundo aplaudiu e achou que deveria acontecer essa intromissão do judiciário numa prerrogativa do executivo. Então, a gente tem que ter cuidado. É por isso que a gente tem que ter cuidado, porque meu pai já dizia, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Mas aproveitando, eu acho, que a gente está aqui diante também de uma grande juíza do Tribunal do Júri e que a gente está falando de temas polêmicos. Eu acho que nada mais justo a gente perguntar de uma polêmicazinha. Tem que ter uma polêmica. Qual é a sua interpretação sobre essa alteração legislativa trazida pelo pacote anticrime no 4921 a respeito da execução provisória no Tribunal do Júri daqueles crimes cuja pena, no momento da dosimetria de pena, após o reconhecimento do crime ali pelos jurados, seja igual ou superior a 15 anos? Qual é a sua visão pessoal a respeito disso? Bom, a minha visão é que tem que estar presente na situação os requisitos da preventiva. Eu analisaria dessa forma, não pela pena em si. Não é só porque houve uma condenação acima de 15 anos que a execução provisória tem que ser iniciada. É uma situação que justifica a prisão preventiva naquele momento. Se sim, vai ser determinada a prisão e inicia-se a execução provisória, independente de pena. Então, como é que eu faço? Se o réu ele vem respondendo o processo em liberdade, a condenação por si só não justifica a preventiva. Mantenham até transitar em julgado. O réu vinha respondendo o processo preso. A condenação por si só também não. Mas, naquele momento, os requisitos da preventiva que eu decretei estão mantidos. Bom, então ele vai continuar preso e inicia-se a execução provisória. Então, Davi, não vou dizer constitucional ou inconstitucional, né, essa questão da interpretação desse artigo. Eu acho que a gente tem que analisar cada caso concreto, se aquela prisão, naquele momento, independente da pena ser 15 e 10, ela é necessária. Seja para garantir a instrução criminal, seja para a ordem pública, lei penal, e o juiz tem que fundamentar, né? Tem que justificar quais foram os fatos. O réu vem respondendo o processo em liberdade, é condenado e o juiz decreta ali. O que é que levou ele a decretar aquela prisão? Tirando a condenação. É uma pessoa que está ameaçando testemunha, é uma pessoa que está com o passaporte querendo fugir, não sei, né? Mas eu acho que os requisitos, em qualquer situação da preventiva, tem que estar presente. Perfeito. Perfeito. Eu concordo. Eu também acho. Eu penso o seguinte,
os motivos que ensejaram a prisão preventiva, de repente, um denunciado, uma pessoa que vai ser submetida ali ao plenário, cometeu algum ato durante a instrução que poderia, de certa forma, vamos dar um exemplo assim, comprometer a instrução criminal. Terminou a instrução criminal, ele não tem mais como compreender nada. Ele vai comprometer o quê? Se o argumento da decisão que mantinha ele preso é porque ele tomou uma condenação no júri que vai... já que ele tomou a condenação, vamos manter aqui, aproveitar que ele embananou, tentou embaraçar a instrução e vou manter ele preso. Não, acho que não pode ser assim. De outro lado também, existem alguns ônus, né, de você ter um sistema garantista, ter um sistema onde privilegia o trânsito em julgado, porque, de certa forma, aquelas pessoas que estão ali assistindo o júri, que são, na maioria, leigas, até pessoas vinculadas à pessoa que perdeu a vida, né? Um familiar. O cara tomou lá 20 anos e aquelas pessoas verem aquele indivíduo ser posto em liberdade soa dicotômico, soa o senso comum, né? Fica parecendo, poxa, como é que você... Cara, foi constatado que ele tirou a vida do meu familiar, tomou 20 anos e ele vai sair pela porta da frente do fórum. Mas são alguns ônus que a gente vai ter que carregar por ter um sistema constitucional que privilegia garantias e que aquela condenação pode ser revisada. De repente... E, às vezes, a gente tem casos em que por no tribunal do júri você não ter a necessidade de motivação da decisão, você tem uma possibilidade grande de revisitar isso no tribunal. Lógico. Às vezes, uma defesa positiva ou uma defesa sem querer criticar qualquer colega, claro, mas uma defesa que não seja tão eloquente, porque o tribunal do júri exige muita eloquência, muito dinamismo, sobretudo porque você está falando para qualquer uma pessoa do povo que não entende nada de direito. Né? Então, às vezes, o argumento convence. Eu lembro, Joel, a doutora Aline não vai se lembrar disso, claro. Eu lembro que um dos primeiros júris que eu fui, eu tinha júri quase toda semana, né, marcado. Quinta-feira era dia de júri. Aí, acho que era quinta. Aí marcava o júri e, normalmente, eu falava, doutora, eu posso participar do júri, hoje eu posso descer daqui do gabinete, participar? Ela pode, e tal, e eu sempre participava. E um dos primeiros júris que eu acompanhei, quando da sala secreta, foi passada uma cédula para os jurados, para fazer uma pergunta. Aí, a doutora Aline falou, vamos simular como é que vai acontecer. A camisa não foi a minha, foi de alguém, acho que na época era um outro estagiário. É azul, vocês vão se responder sim ou não. Teve gente que colocou não. A camisa do cara é azul. Então, assim, tem gente que não entende a pergunta. Tem gente que não entende o que é aquilo ali e, às vezes... E veja só, de repente, houve um protesto da defesa ali por uma possível ilegalidade cometida numa sustentação da acusação, que pode ser acolhida no tribunal e ser determinada uma realização de um novo júri e aquela condenação de mais de 15 anos ela deixar de existir. Então, já pensou se a pessoa tivesse presa e esse recurso demorasse, por exemplo, 1 ano e meio para ser julgado? Eu tive um júri que a jurada, na pergunta, o jurado absolve o réu, né? Eu perguntei, vocês entendem o que é absolver? Aí ela, não. E aí fui explicar o que era absolver. É até difícil explicar o que é absolver, né? Porque pra você não é isentar, não é... O que é absolver? Não é perdoar. Pode ser tanta coisa absolver, mas, enfim. Então, tem que ter muito cuidado também com a escolha do jurado. Só que a lei, ela não traz requisitos, né? Não traz muitos requisitos para você fazer um filtro. Aí cabe realmente a acusação e defesa. E a defesa na hora da escolha. Fazerem uma busca muito grande. Acho, Davi, você que é um entusiasta do júri, a defesa poderia... Essa colocação de doutora Gênia é muito importante, porque a defesa ou o promotor de justiça poderia fazer o uso da palavra pela ordem e pedir que o magistrado explique ao conselho de sentença o que é absolver. Não tem problema nenhum nisso. Não, explica. Doutora, a senhora poderia explicar? Eu vou até... Eu não tenho nenhum... eu não tenho nenhum... A gente tem até... Estamos negociando aí para ver se a gente faz um júri. E isso é importante porque, às vezes, a carga cultural de uma daquelas pessoas que estão ali, um júri, por exemplo, uma pessoa que... Zona rural... Absolver... O que é tem isso? a mínima condição de saber o que é, Davi. Sabe nem o que é isso. Perfeito. Verdade. Doutora, mas já caminhando aqui para o final, até porque tomamos bastante seu tempo, eu queria que você deixasse assim, uma mensagem
para quem quer seguir o caminho da magistratura. A gente já teve aqui delegado, magistrado também, Ícaro, seu quase contemporâneo, um grande amigo. Tivemos o Rudá, tivemos aqui algumas pessoas que passaram pelas... Público eclético, né? Que não pode crer. Maurício Saporito, defensor público. Defensor. Algumas pessoas que prestaram o concurso público, e a gente sabe que hoje uma gama de bacharéis quer o caminho do concurso público. Então, qual seria uma mensagem que a senhora poderia dizer assim para quem quer ingressar na magistratura e o que é que essa pessoa vai enfrentar na magistratura? Eu acho que ser magistrada é um cargo de uma responsabilidade muito grande. Porque as demais partes envolvidas no processo peticionam. Mas o juiz é quem decide. E você tem na sua frente vidas. É uma responsabilidade muito grande. Você julgar o outro, né, tirar a liberdade de alguém, separar, né, guarda, decidir com quem fica um filho, partilhar, é uma responsabilidade muito grande. Então, acho que a pessoa tem que estar preparada para essa responsabilidade. Sem glamour, né? Não achar que ser juiz é lindo porque eu sou juíza. Não. É uma profissão que dá um orgulho muito grande, né? Mas que tem uma responsabilidade e você tem que ter uma preocupação com o outro. Não pode ser um julgar por julgar, né? Não pode ser um julgar porque você tem ali 200 processos concluídos há mais de 100 dias e você precisa julgar aquilo ali por uma meta ou por qualquer coisa assim. Não, né? Você está diante ali de casos, de pessoas com problemas e que dependem de você para uma solução. É isso que eu acho muito bacana. Eu estou substituindo no interior e eu vejo processos de interdição parado há muito tempo. Precisando ouvir uma audiência, ou, né, aquela pessoa ali depende daquele dinheiro mínimo e depende da gente para resolver. E eu sinto também que muitas pessoas, de uma forma geral, criam obstáculos em vez de criar facilidade, né? Então, eu procuro, no meu trabalho, facilitar. Você trabalhou comigo, você sabe disso, né? Então, assim, sem burocracia, o que eu puder facilitar ali para resolver aquilo ali, eu faço. E a gente tem que buscar isso. Às vezes, as pessoas, os juízes, de uma forma geral, o Ministério Público, Defensoria, se prende muito à lei. Não que a lei não tenha que ser observada, mas a gente sabe que permite interpretação. A gente sabe que a lei, muitas vezes, dá ao magistrado a possibilidade de escolher um caminho, mas muitos escolhem o caminho, né, mais difícil, às vezes o caminho literal. Então, é a gente buscar simplificar a vida, né, simplificar a solução ali dos processos quando é possível, e entender isso, entender que a gente tem uma responsabilidade nas mãos muito grande, porque é a gente quem decide, é a gente quem resolve o problema, é a gente que dá a solução, né, que aquelas pessoas esperam, às vezes, por muitos anos. Então, eu acho que quem busca a magistratura tem que ter essa consciência na cabeça de que precisa equilíbrio, de que precisa bom senso, né, para trilhar esse caminho. Acho que é isso aí, principal. Relato que eu fiquei... É verdade. E eu acho que a palavra principal é isso, é exercer a profissão sem glamour. Porque quando você não tem aquele glamour da magistratura, eu acho que você entende que quando o advogado é chato, vai bater em sua porta 10 vezes, é porque o cliente é 10 vezes mais chato e está batendo na porta do advogado. É você entender que aquela pessoa que está ali tem o direito de ser julgada num tempo razoável, senão a prisão não vai se mostrar necessária. Então, eu acho que quando você começa a realmente... foi uma expressão até muito feliz, perder essa glamourização que se tem em torno das carreiras, eu acho, jurídicas. As carreiras... Promotor, E você não é melhor que ninguém por ser juiz. As carreiras jurídicas, Promotor, elas defensor. sempre foram glamourizadas, né? Mas, com o advento e o crescimento das redes sociais, houve uma super glamorização das carreiras jurídicas. Tanto do advogado, do magistrado, do delegado de polícia. A gente vê hoje delegados de polícia perdendo seus cargos por excesso de exposição
glamourizada da profissão, né? Teve alguns casos em São Paulo que eu acompanhei. Então, O essa... delegado acusado de simular fato para gravar. fatos para poder gravar. Então, Imagina. essa glamourização excessiva das carreiras jurídicas tem trazido um prejuízo, sobretudo para as pessoas que querem ingressar, que ingressam com a realidade deturpada, né, do que é o dia a dia mesmo de um magistrado. A gente conversa com magistrados hoje, existem muitas limitações ao trabalho, não só estruturais, mas o trabalho de um magistrado, como a doutora Jane falou, é muito complexo, Davi. Só a gestão da vara já é uma coisa É. muito... É um fardo para o magistrado. Ter que ter férias, ter que decidir sobre questões administrativas, e servidor que falta. É muito difícil. E eu quero aproveitar, então, já que você tocou nesse assunto, e dizer que eu tenho uma equipe maravilhosa. Verdade. Que o resultado do meu trabalho não é meu. Né? Não adianta eu querer trabalhar, Que querer legal. produzir, se eu não tenho uma equipe comigo que dê vazão a isso. Verdade. Então, é uma equipe maravilhosa. Tanto a minha equipe de gabinete, quanto a minha equipe de cartório. Verdade. Eu acho que isso muito também... claro, o mérito é todo da equipe, no geral, mas vem muito da pessoa que está à frente. Né? Lógico. Eu acho que quem está à frente, normalmente, diz as rédeas. E isso gera uma sinergia de trabalho diferente quando você tem uma pessoa que se empenha, quando você tem uma pessoa que está ali junto, que tem o mesmo propósito, tem uma cabeça da mesma forma, é muito diferente. Mas, já encerrando, que a gente já tomou que muito pena. tempo. Foi um episódio maravilhoso. maravilhoso, leve. Ah, que bom. Leve. Eu lhe disse Levíssimo. que ia ser muito leve, porque Rapaz. ela é uma pessoa leve. E a doutora bom. Jane, muito objetiva, atacou os pontos de forma... Bom, Ela sempre é objetiva e prática. prática. Verdade. Mas, doutora, eu queria lhe agradecer imensamente. Eu não preciso dizer que é sempre uma felicidade muito grande estar com você. Você sabe disso. Toda e qualquer hipótese. É uma felicidade muito grande. Agradeço demais o convite. O convite não, perdão. A vinda, né? A aceitação do convite. Já disse isso no início, mas a aceitação de qualquer convite é uma crença no projeto. É assim, doar o seu tempo para vir aqui, pegar engarrafamento, você que mora vai atravessar um município para chegar em outro município. Então, assim, assim, algo que me dá uma satisfação muito grande, ver assim, essa crença nesse projeto. E muito obrigado, foi maravilhoso. Um dos melhores, a gente sempre diz isso. Eu ia dizer... É porque fica parecendo Dá que a gente... ciúme. Não, e fica parecendo que nós somos falsos, porque toda pessoa... Mas assim, cada episódio, doutora, tem sua peculiaridade. E esse, sobretudo, nós tratamos de muitos temas, né? Navegamos aí em vários temas de execução, carreiras da magistratura, decisões do Supremo, e de uma forma muito tranquila, muito leve, muito fluida. Sem juridiquês. Isso, eu sempre digo aos convidados, vamos tentar abandonar o juridiquês ao máximo. Alguns temas é difícil abandonar o juridiquês. Mas, doutora, muito obrigado. Eu estou, assim, já conhecia o trabalho da doutora. Muito, assim, uns 2, 3 anos para cá, intensifiquei muito a minha relação com esse ser aqui. Davi é um grato amigo que a advocacia me deu, apresentado por Tiago. Grande amigo também. E Davi fala muito. Que doutora Jane é isso, doutora Jane é aquilo. É E, suspeita. assim, o trabalho da doutora eu já conhecia, mas estou imensamente feliz de ter Obrigada. lhe conhecido pessoalmente, principalmente nessa circunstância da senhora ter vindo aqui no podcast da gente. Quero reforçar o meu agradecimento e lhe dizer que não muito lá na frente a senhora vai ter que voltar. Vai ser um prazer. Falar Vai de ter que júri, a gente vai ter que... Ou de algum projeto específico de ressocialização. Isso, com certeza. E não falte, eu vou para a exposição da fotografia. Não, claro, isso é doido, já está na minha agenda. E você que não vá. Mas muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Confesso que estava nervosa. É isso, não fique de jeito nenhum. Mas foi muito leve, foi muito bom Foi participar. Sempre que vocês precisarem, tiver um tema, eu venho. Convidar todo mundo para a exposição, né? Vou botar aqui de Como novo, eu falei, esse projeto ele é resultado de fotos e do meu contato no Conjunto Penal de Lauro de Freitas. Então, eu comecei a fotografar as celas, a conversar com os apenados, a saber como é que eles se sentiam presos, até que ponto ali era uma extensão da casa ou não, enfim. E dessas conversas, dessa fotografia,
dessas fotografias surgiu esse ensaio e eu vou expor no dia 17 a 28 de julho, lá no átrio do Tribunal de Justiça, no CAB. Perfeito. Eu, então, convidar todos que estiverem passando por lá para ir lá olhar. Convidamos aí todos Obrigada. e todas. Vão lá, não deixem de conhecer essas obras maravilhosas e levá-las, que é o principal. Vou dar um aviso a todos. Sigam o nosso perfil no Instagram. Qual é o nosso perfil, Davi? @podcrim. Pronto. Dê um like aí no YouTube. Siga a gente pelo YouTube também. É muito importante que vocês sejam seguidores do perfil do YouTube para estar motivando a gente a sempre estar trazendo pessoas. Doutora Jane chegou a cogitar que ela não estaria à altura do podcast. Imagine se tivesse. Imagine. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por vocês estarem conosco e não nos abandonem, né, Davi? Com certeza. E doutora Jane, até breve. Tchau, tchau. Grande abraço. Foi massa, Ai, massa. obrigada. Foi muito legal.